Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria poder estar aqui com você todos os dias, começando nossa manhã juntos com Deus, com a sua santa palavra e as suas orientações. No Milagre da Manhã de hoje, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17 e Provérbios 14, versículos 32 e 33. Vamos lá? Então sente-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Começando com 1 Samuel 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: "O que faremos com a arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: "Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: "Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo." Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: "O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos lhe enviar?" Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo.
Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e os ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria e as amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha, sobre a qual puseram a arca do Senhor, é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel.
Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos os lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construía um altar em honra do Senhor. Agora vamos a Provérbios 14, versículos 32 e 33. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Agora, pense em algo que você gostaria de realizar hoje. Ou se não tiver nada para hoje, pode ser um objetivo seu, algo que você esteja querendo ou precisando. Tente ser específico no seu desejo. Ao invés de dizer, quero que o dia de hoje seja feliz, pense nas coisas que poderiam te fazer feliz hoje, caso acontecessem. Eu vou dar um minutinho para você mentalizar e sentir que essas coisas já aconteceram e que o seu coração está cheio de alegria e gratidão. Agora repita comigo. Deus amado, não conheço todos os seus planos, não sei qual é o melhor caminho, mas todos os dias preciso tomar inúmeras decisões e agir. Me mostre a direção certa. Vai à minha frente e prepara a minha estrada. Guia-me com sabedoria. Que meus passos sejam sempre em direção à tua vontade, à tua verdade, aos teus ensinamentos, à tua palavra. Coloca no meu coração o ânimo e a mansidão nos momentos em que algo não sair como eu planejei. Confio em ti, me entrego a teu poder e à tua bondade. Recebo tuas bênçãos sobradas e agradeço por te conhecer e ter clareza de que a tua vontade para minha vida é maior e muito mais perfeita do que eu poderia sonhar. Agradeço, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, repleto de oportunidades de crescimento e expansão. Hoje quero sentir-me em tua presença e dar testemunho do teu mover e do teu agir em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E assim concluímos o nosso milagre da manhã de hoje. Desejo e tenho certeza de que o seu dia será maravilhoso e ricamente abençoado. Espero que você sinta a presença de Deus em todos os momentos. Se abra para as oportunidades que Ele vai te apresentar hoje.
Coloque todos os ensinamentos que temos aprendido em prática e avance mais um passo nessa incrível jornada que é a vida. Que hoje você esteja um passo mais próximo de todos os seus sonhos. Não se esqueça de que Deus está sempre lá para nós e, precisando, não hesite em clamar pelo socorro que vem dele sempre que nos dobramos em oração. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e eu quero te encontrar mais tarde no nosso Milagre da Noite. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.